Meu Deus do céu, eu me pergunto onde a Dani Lima vai enfiar a cara dela depois de ser desmentida na mesma emissora tão rápido, depois de uma cagada colossal dessa, que não é a primeira. Ontem eu abri o programa com uma entrevista, que aliás eu agradeço, muito elogiada por vocês, as perguntas foram enviadas inclusive pelos patronos no nosso grupo de WhatsApp, e eu fiz essa entrevista com um militar israelense que nos esclareceu muitas coisas sobre a situação do conflito entre Israel e o Irã. E naquela oportunidade, eu disse a vocês aqui no Paulo Figueiredo Show, que nós prezamos por informação de qualidade e comentários coerentes, né? A gente está vendo aí uma mídia que está batendo palma para a situação do Irã de forma assustadora, né? Passando pano para o Irã, para uma ditadura nojenta, mas tudo bem que eles batem palma para a ditadura nojenta do Brasil, bater palma para a do Irã é a mesma coisa. Mas o meu ponto é que você pode até não gostar da minha opinião, mas você não pode dizer que o Paulo Figueiredo não é um cara coerente. E como vocês vão ver no programa de hoje, informação de qualidade e coerência não são coisas que você encontra mais no jornalismo brasileiro. Eu disse isso ontem, quando a CNN demitiu aquela Basília, não sei lá das quantas, aquela feinha, gorducha, burra, que nem uma porta, não sabe nem o que está escrito na bandeira do Brasil, e demitiu, acabou com não sei quantos programas e tal. E enquanto eu dizia isso, e postei sobre isso nas redes sociais, vocês devem se lembrar que a CNN, naquele momento, estava noticiando o seguinte: a CNN, PF conclui a BIM paralela e indicia Bolsonaro, Ramagem e Carlos. Mas não quero ser injusto aqui com a CNN, porque eles nem foram os únicos. É claro que não. Você tem a Dani Lima, que não pode ver uma vergonha que ela já quer passar. E na ânsia de dar o furico jornalístico, ela comentou sobre esse assunto. E a gente tem um clipe aí, Bruno, a gente gosta da memória da internet. Bota aí pra gente. Fato que eu trago para vocês, a Polícia Federal, eu perguntei à fonte, qual é o entendimento a respeito do ex-presidente? Perguntou a fonte. Não só sabia que o esquema existia, como se beneficiava dele. O filho, Carlos Bolsonaro, seria, digamos, o arquiteto intelectual do gabinete do ódio. Os outros lados estão sendo disparados pela equipe tanto do G1 como da Globo News, e a gente, claro, está à disposição para trazer a posição desses alvos da PF ao longo dessa. E se você... Bota de novo aí pra gente, Bruno. Não tira não, que eu quero botar o telão. Para fechar aqui o relato que eu trago para vocês. Eu quero botar esse telão aqui. Pausar aqui. O esquema existia como se... Deixa que eu pauso, você desfalso. Tá aqui, ó. PF conclui inquérito da ABIN paralela e indicia Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ramagem e o diretor da agência. Nós estamos vendo que ela falou com as fontes, está tirando onda, e falou com as fontes que a Polícia Federal havia indiciado o Bolsonaro. E que o Bolsonaro, inclusive, sabia de tudo e se beneficiava do esquema. Olha, vejam, esse é o maior, hoje, canal de notícias do Brasil. E o segundo maior é a CNN. A Jovem Pan não sei se ainda existe, mas o segundo maior é a CNN. Reparem ontem que quando eu comentei sobre isso, eu disse que o Bolsonaro não tinha nem se ouvido e que esse indiciamento não fazia nenhum sentido. Então, enquanto o Paulo Figueiredo aqui estava levantando suspeitas sobre a natureza desse indiciamento, a velha mídia não só abraçava a história, mas propagava essa notícia falsa para todo o Brasil e para o mundo, na verdade, e ainda culpava o Bolsonaro, já o condenava pelos supostos crimes. Só que a verdade veio mais rápido do que a revogação do mandado de prisão pelo Alexandre de Moraes para o Mauro Cid. E em tempo recorde, hoje, a velha mídia está tendo que desmentir a si mesmo. O título da manchete do UOL e é autoexplicativo: Jair Bolsonaro não foi indiciado pela PF em caso da ABIN paralela. Veja só, segundo o UOL,
O indiciamento do Bolsonaro não ocorreu porque ele já havia sido indiciado por organização criminosa no caso da Disney. O caso que foi absolutamente desmontada, essa organização, pelo Mauro Cid. Então ele não poderia ser indiciado novamente no mesmo caso, na mesma organização criminosa na BIM paralela. Ou seja, o Bolsonaro não estava na lista dos indiciados. Só que, na correria para dar o furo, alguém decidiu dizer que ele estava. Por isso é que há um problema em estar a serviço do Supremo Tribunal Federal. Porque vocês acabam aceitando qualquer narrativa sem sequer levantar uma dúvida. Meu Deus do céu, eu me pergunto onde a Dani Lima vai enfiar a cara dela depois de ser desmentida na mesma emissora tão rápido. Depois de uma cagada colossal dessa, que não é a primeira. Não é a primeira nesse caso. Lembrem da história do laptop da ABIN que tinha sido apreendido supostamente com Carlos Bolsonaro. Dos mesmos autores. E o que acontece? Quando vem um jornalista e dá uma barriga dessa, o que acontece? Nada. Ninguém é demitido. Por que ninguém é demitido? Se você é incompetente na sua profissão e você faz uma cagada desse tamanho, com repercussões até internacionais, o normal é você ser demitido. Afinal, em tese, a sua profissão é justamente informar ao público. Só que a sua função, a função de um jornalista da Globo News, não é mais informar o público. A função do jornalismo profissional hoje não é mais informar o público. E é por isso que a Dani Lima não é demitida. É por isso que o cara do UOL não é demitido. É por isso que o cara da CNN até foi demitido. Por isso que depois dessa vergonha aqui, tem um vídeo, a própria Globo News responde a própria vergonha. Vejam, bota aí o vídeo. 10 de volta e com uma correção. Diferentemente do que integrantes da Polícia Federal confirmaram mais cedo à Globo News. Peraí. Quem está cometendo fake news agora é a Polícia Federal. É a polícia. Reparem que botaram no rabo da Polícia Federal aqui. Reparem que botaram no rabo da Polícia Federal. A Dani Lima disse que tinha fontes, o cara do UOL tinha fonte. E aí botaram no rabo da Polícia Federal. Diferentemente do que as nossas fontes, que fontes informaram da Polícia Federal? Ou seja, entendo, esse inquérito ainda não havia sido divulgado. Eu conversei com os advogados do presidente Bolsonaro. Estas pessoas da Polícia Federal que estão vazando informações para a Globo News estariam, em tese, como eles gostam de escrever nos relatórios deles, cometendo crime de violação de sigilo funcional. Estavam vazando para a imprensa uma informação que eles tinham graças ao sigilo profissional do qual eles gozavam, a posição que eles gozavam com policiais federais. Então, estes criminosos cometeram não só o crime da violação de sigilo funcional, que é crime no Código Penal brasileiro, mas cometeram também o crime que é crime no Código Penal do Xandaquistão, que é o crime de fake news. Quem está dizendo não sou eu, é a Globo News. Vou botar de novo. J10 de volta e com uma correção. Diferentemente do que integrantes da Polícia Federal confirmaram mais cedo à Globo News, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi indiciado hoje no caso da ABIN paralela. Cadê a musiquinha da comédia? O relatório final da investigação ao Supremo Tribunal Federal, com 36 indiciados, entre eles o vereador Carlos Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correa. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o documento aponta indícios do crime de organização criminosa. Segundo a PF, como ele já tinha sido indiciado pelo mesmo crime em outro processo, não poderia ser indiciado novamente neste inquérito. Achei maneiro a Globo voltar com esse remake dos Trapalhões. Top. Achei top o remake. Muito bom. Elenco novo, mais mulheres, mais inclusivo. Sempre fui fã dos Trapalhões.
Assim, eu fico me perguntando, ninguém para apurar, é uma velocidade. A CNN fez um pouquinho pior. A CNN mudou a manchete delas. Tirou que o Bolsonaro tinha sido indiciado. Deixa a nossa musiquinha aí, Bruno. Vejam, pelo menos, eles consertaram a matéria, mas não pediram nem desculpa. Na Globo, a Globo fez a maior cagada. Ela não consertou a matéria. Apesar do vídeo em que a mulher admite que eles tomaram bola nas costas da fonte deles, hoje chega a Dani Lima às 11 da manhã e vem com essa aqui. Bota aí, é muito bom. Exatamente isso que está aqui na tarja, para você entender. Bolsonaro já é indiciado. O relatório final das infrações na ABIN reafirma as conclusões já apresentadas no indiciamento dele lá atrás por organização criminosa, que inclusive foi utilizado para dar base à parte da ação penal que trata do golpe. Vamos seguir. Do golpe. Segundo o documento enviado ontem para o Supremo Tribunal Federal, enviado recentemente ao Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro seria o beneficiário do esquema de espionagem ilegal. Ele é apontado como responsável criminalmente pelo esquema de investigação ilegal de autoridades e jornalistas que eram alvo do interesse do governo anterior. Isso consta do relatório da Polícia Federal. Então foi indiciado, certo? O presidente não está na lista de novos indiciados, por quê? Como informado pela Polícia Federal ontem, aliás, de que ele sim era indiciado, porque ele já responde por organização criminosa numa ação correlata. Agora, sim, ele é implicado em prática criminosa no relatório final. Vocês entenderam? Ele não está na lista dos indiciados, mas ele está implicado por ter cometido crime. E, na verdade, ele é indiciado. Mas ele é indiciado num outro caso, que é correlato. Tipo assim, Bolsonaro não foi indiciado pelo caso da ABIN paralela, como a gente mentiu que tinha sido. Mas foi indiciado no golpe da Disney. Então a gente não tá errado. Não tem problema que foi outro caso. Não tem problema que todos os outros jornais já desmentiram. Nós não fazemos jornalismo profissional. Nós fazemos assessoria de imprensa. Entendeu? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente do grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.